Robert Stocks. Robert Stocks. Está no ar o programa George Robert Stocks. É com muito prazer que toda semana eu converso com pessoas que são fontes de inspiração. A minha convidada de hoje é muito linda, respeitada e admirada por muitos colegas de trabalho. Ela, com seus projetos, é sucesso absoluto, com o seu programa Universo da Arte e também com o seu projeto Justiça de Salto Alto. É com muito prazer que hoje eu abro o livro da vida da atriz, modelo, apresentadora e advogada Rose Scalco. Robert Stocks. E que prazer! Hoje a convidada é Rose Scalco, essa mulher que é uma fonte de inspiração para todos nós que acompanhamos em tudo que ela vem fazendo, seja no teatro, na internet. Ela apresenta, ela é modelo, é uma mulher que, com o passar do tempo, com certeza, né, houve um amadurecimento daquela atriz que todos nós acompanhávamos na televisão e no teatro. E hoje, gente, olha que prazer. Ela tira uma horinha da agenda dela, que é bem corrida, para vir conversar com todos nós. Todos nós, porque eu também me incluo. Então, hoje ela abre o livro da vida dela para brasileiros e cidadãos do mundo. É com muito prazer, Rose, e com muito carinho que eu te recebo aqui. Muito obrigado. Querido, gratidão a minha sempre. Você sabe que é uma honra, um privilégio estar aqui com você. E eu fico muito, muito feliz. Você apresentando, eu fico assim, aqui só admirando. Gratidão pelo convite mais uma vez, e é um privilégio. É isso que me traduz. Obrigado, obrigado. Você é sempre muito generosa. Algo que eu admiro muito em você, além da beleza, porque você é uma mulher muito bonita, é a sua inteligência, a sua generosidade. Quem acompanha a sua carreira, e toda quarta-feira a gente está ali sentadinho vendo as suas entrevistas e como você caminha, você faz o seu entrevistado voltar no tempo. E hoje é meu dia. Hoje eu vou fazer cálculo no tempo. Vamos Que lindo! compreender esse processo, essa construção dessa mulher que é o sucesso absoluto hoje, gente. É necessário que a gente faça uma viagem ao passado. E como foi a infância de Rose Scalco? Nossa, George, só você. Olha, isso foi uma surpresa, realmente. Eu faço isso e você tem toda a razão. A minha infância, a minha vida em si, George, é muito difícil. A minha infância sempre foi muito humilde, simples, né? Eu sou filha de um lavrador com uma dona de casa. Então, assim, nasci na roça, praticamente, no interior do Paraná. E aquela coisa difícil, eu era muito doente, inclusive, até meus 7 anos, porque eu tenho asma e tal, então eu tinha crises muito fortes, até adquiri uma imunidade e tal, mas, assim, eu vivia ali, mas com um olhar já para o mundo, principalmente para o Rio de Janeiro, e eu sequer conheci o Rio de Janeiro. Né, com uns 5, 6 anos, eu me lembro disso, eu via em novelas, né, assim, ainda pequena. Então, foi uma infância muito simples, humilde, mas com muito amor, porque eu tenho uma família muito grande, aquela coisa de ascendência italiana, do almoço aos domingos, então, assim, com muito amor, com os meus avós, família enorme. Então, nesse aspecto, sempre muito, assim, regada de amor e carinho de tios, pais, né, pai, mãe, irmãos. Então, as lembranças boas são nesse sentido. Bom, você fala com muito carinho da sua infância, onde o amor não faltou. E a proteção também, né? Porque a família protege, os irmãos protegem. Sim, Como sim. foi para Rose Scalco decidir, ou até mesmo, vamos reformular,
Quais foram as influências de Rose Scalco para que ela se interessasse pelo mundo do teatro, cinema, televisão? Quais foram as suas influências? Numa família que a protegeu muito, e lógico, né? Todo mundo fica de olho, porque de repente quero atriz, quero Sim. modelo. Como foi esse processo para você? Olha, o processo, assim, tem aquela coisa da intuição, né, do que você tem dentro de você. Então, no colégio, eu sempre fiz, assim, aqueles teatros ali, de infância, apresentações, todas que tinham. E eu tinha essa coisa da liderança também, além do artístico, que eu era presidente de turma, aquela coisa de representante de sala, sabe? Aquela meio caxiazinha mesmo de ficar ali estudando. Eu sempre foquei e sabia que para eu mudar o estilo de vida que eu tinha, eu só teria como alternativa o estudo, né? Então, eu focava nisso de uma forma bem contundente. Dentro ali, claro, do que também era oferecido, né? Não tinha como. Escola pública, com muito orgulho, e as escolas públicas do Sul, elas são muito bem, assim, são boas na questão do ensino, são cuidadosos, né? Isso foi bom. Me refiro às do Sul, porque foi lá que eu estudei. Mas, assim, em relação à arte em si, era essa coisa realmente de tudo que era apresentação, de dublagem, tinha muita coisa de dublagem, você vai lembrar da nossa época, então tinha isso. E eu já tinha esse intuito, eu via muitas novelas, eu aprendia muitas coisas nas novelas, né, que é o referencial que eu tinha de uma cidade maior. Então, por exemplo, etiquetas, eu via aquela mesa assim posta nas novelas, eu aprendi muita coisa ali e achava o máximo, né? Atrizes e atores, aquela coisa do lúdico, do glamour, realmente. E eu queria, de alguma forma, estar ali. E sempre me fascinou a ideia de viver mais de uma coisa, de fazer mais de uma situação, de uma profissão em si, ou de viver várias facetas. Eu acho que a carreira de atriz te dá essa liberdade. Mas é claro que era um sonho distante, porque eu estava no interior do Paraná, longe dos grandes eixos, mas o que eu podia fazer ali, diante dessa desenvoltura, eu fazia. Então, eu sempre estive à frente dessas apresentações. O despertar foi ali, sempre gostei muito de arte, sob qualquer aspecto. Pintura, dança, eu sempre gostei, fascinada por filmes, ainda naquela época de locadoras, né, que era essa época. Então, assim, eu via finais de semana filmes um atrás do outro. Então, o despertar foi realmente dessa paixão pelo cinema e pela TV, que é o que eu tinha de acesso. Teatro, à época, eu não tinha, né? Era só esse teatro realmente ali, local, vamos dizer. Não tinha nem, só escola mesmo. E aí, Rio de Janeiro, como aconteceu? Então, eu morava numa cidade muito pequena, no interior do Paraná, chama-se Pérola, né? E depois, já com 18, quase 18 anos, eu fui para morar em Londrina. Londrina, no Paraná, e aí um pouco maior, já tinha agência de modelos, eu já fazia, já desde 14, 15 anos é que eu fazia, assim, editoriais, trabalhos regionais. Eu, na verdade, também comecei com desfile, porque eu fazia magistério, né, cursava magistério, gente, cursei para ser professora, olha só a situação, ainda sou professora, mas que é o que eu oferecia à época, e fui garota magistério, depois representei ali a região, no noroeste do Paraná, e achei aquela coisa, tudo ligado à arte, a desfile, e aí comecei a fazer trabalhos pontuais como modelo em Londrina. E aí começaram a aparecer as oportunidades de fazer trabalhos para cá, eixo Rio e São Paulo, mas eu vinha e voltava. Eu tinha muito medo do Rio de Janeiro, por aquela coisa toda que passava na televisão, você estando fora, e sozinha, e etc. Só que em seguida eu comecei a perceber que os perigos eram em todos os lugares, porque inclusive eu fui assaltada em Londrina. E aí eu falei, quer saber? Então, se é para ser assaltada em Londrina, eu vou ser assaltada no Rio de Janeiro. E aí, porque eu tinha muito medo e achava que ali eu estava segura, trabalhando e tal, trabalhando em trabalhos comuns, mas fazendo esses trabalhos paralelos. E aí acabei vindo e ficando de vez, né, para poder dividir apartamento com uma pessoa. Em seguida, aí sim, conheci o pai do meu filho, e daí comecei a namorar, me casei, fiquei 10 anos casada, mas continuei trabalhando, né? Foi logo em seguida que ele era carioca. Né? Uhum.
Curiosidade é, você Hum, ainda é jovem, fazendo trabalhos, né, entre a sua cidade, Rio e São Paulo, como sim. foi para sua família? Porque você é mãe e hoje a gente, depois que constrói uma família, a gente começa a compreender mais o Os medo medos, os anseios ali, né? e anseios dos nossos pais em relação ao que a gente vai escolher para o futuro. Como foi para você? Com tantos trabalhos, tendo que se dividir, você tinha que se coordenar entre ir à escola, Sim. ter modelo, É. ir e vir do Rio de Janeiro para Rio de Janeiro, São Paulo e voltar para Londrina. Como foi para a sua família essa aceitação? Quando eu vim de vez, né? Que você quer dizer, quando eu Isso. decidi isso. Olha, não foi fácil, porque foi bem naquela época que falava muito Rio de Janeiro, bala perdida. Eu até, inclusive, depois fiz um documentário, um drama documental com o Francisco Milani, que estava resgatando, né, aquela fase do cinema difícil, mas que falava sobre esse tema. Então, assim, estava bem no auge essa coisa de balas perdidas e tal, e minha família, meu pai e minha mãe tinham muitos receios, realmente. Mas como também tinha acontecido um fato, como eu falei, em Londrina, eu meio que coloquei isso como, para mim, como objetivo. Falei, bom, acontece em qualquer lugar, e eu não quero mais morar aqui, não quero mais ficar aqui, né? Já que é para ser sozinha e tal, então eu vou em busca do que eu acredito. E lá eu posso fazer meu curso, me tornar atriz, que é o que eu quero, e outras questões que eu também não me contento com uma coisa só, eu também não vou ficar parada, vou fazer. Então, assim, mas minha mãe e meu pai tinham muito receio. Acho até que eles ficaram um pouco mais aliviados quando eu me casei, porque aí, para eles, essa coisa de ter alguém que é da cidade e que diga, ó, não passa por aqui, aqui é perigoso e tal, eu acho que isso, porque eu sempre fui muito, muito, assim, receosa, isso até hoje, tá? Não é em qualquer lugar que eu vou. Se você me convidar e você for do local, ok, aí sem problemas. Mas eu não me aventuro sem ter ninguém da localidade que conheça muito bem, ou ir por GPS, essas coisas, eu não tenho essa segurança, não. Eu, no Rio de Janeiro, fico mais adstrita realmente, Zona Sul, Zona Norte, Barra, e aí, se eu tiver que ir a trabalho ou alguma coisa, eu busco alguém que seja da região. Eu não confio em sair sozinha. Na época, então, pior ainda. Mas eu acho que eles ficaram aliviados, e aí eu passei a conhecer, né? Você vai morando, você vai conhecendo pessoas, e trabalhando também, mas sempre com esse cuidado. Eu sempre fui muito cautelosa em relação a localidades. Eu acho que eles tinham isso também um pouco, mas estou longe, né? E para pai e mãe é aquilo que você falou. Hoje, como mãe, ia falar, nossa, que louquinha, né? Fazer uma coisa mais É ou menos. importante você falar sobre isso, porque imagina, né? Hoje, domingo à noite, várias Sim, famílias assistindo uma entrevista no qual a filha ou o filho tende a ser modelo, quer ser atriz, o menino quer ser ator. E você teve um apoio. Tem famílias que não apoiam. é, Então, a sua história é simplesmente a realidade que acontece aí. Era no passado que você traz para o presente e que acontece com muitas meninas ainda hoje. Agora, como você pode associar? Você fala do perigo de antigamente. Hoje, sim, o mundo está bem mais violento. Esse é meu ver, meu ponto de vista. Tá bem mais violento. Por quê? Hoje a gente tem uma tecnologia que você não precisa muito ir longe, que a tecnologia vem até você. Hoje as pessoas estão usando as nossas imagens para se promoverem. Naquele tempo, a gente não tinha toda essa tecnologia. é verdade. Né? Não, hoje a rede social, né? As redes sociais, a internet em si, né? A internet em si é algo que, infelizmente, assim, para quem não sabe usar e usa de má fé, destrói com a vida de muita gente. Isso É um palco à é, parte. é pessoas que passam a ser o que não são e nunca estudaram para ser. É incrível. E a gente, Nossa, tem muitos, Jorge. Tem muitos, infelizmente. profissionais da área, a gente vê isso diariamente. Então,
Vamos fazer uma associação, né? Vamos comparar o passado ali, a Rose no Rio de Janeiro, no meio de uma cidade perigosa, com a Rose hoje. Essa mulher que se descobriu tanto como atriz, modelo, apresentadora e advogada, que a gente vai cair nesse mérito da advocacia. O porquê advocacia? Como é isso ainda para você hoje? Uma mulher madura, ainda assim uma mulher muito bonita, que a mulher, quando ela é muito bonita, e você sabe disso, as pessoas tendem a testar a pessoa no sentido da até mesmo insultar a inteligência. É isso. E a gente provar diariamente que nós podemos ser, né? A gente pode ser bonito e a gente tem algo que se chama cabeça no lugar. Ah, sim, tem que ter conteúdo, perfeito. Né? Conteúdo. Então, como ainda é para você essa associação lá atrás com o que acontece na sua vida hoje? Olha, Jorge, muito bom você falar isso. Primeiro, do apoio familiar. É claro que eu enfrentei uma série de preconceitos, não da minha família, mas até para me proteger. Você sabe como que é pai e mãe? Aquela coisa da menina do interior, aquela coisa da época de mulher não ter tanta liberdade, eu menina, etc. Eu acho que até eu devo isso, inclusive, a um primeiro namorado que eu tive no interior do Paraná, e que ele que me inscreveu no concurso de Miss Magistério. E assim, depois disso é que a coisa começou a acontecer, e aí sim, meus pais tiveram um outro olhar. Mas inicialmente, aquela coisa da filha, né, do interior, fazer esse tipo de trabalho, realmente não era bem-vindo. Né? Hoje é motivo, sempre foi, depois que eu vim para o Rio, e até hoje é uma questão de orgulho, porque eu também construí a carreira de uma forma muito solidificada nesse aspecto. Tem coisas que eu realmente não faço. Falando do que reverbera até hoje, a questão de estar na selva, eu continuo na selva, né? Porque é o que você falou, hoje até temos crimes virtuais, temos questões nesse sentido, é o que você falou, não precisa nem estar exposto na rua para, de repente, ser vítima de algo nesse sentido, o que nos deixa, assim, em pânico nesse aspecto. E tem muita gente, realmente, de algumas profissões, até, nós sabemos disso, até jornalista, terapeuta, psicanalista, tem, assim, e outras, né, profissões, eu citei essas porque é o que acontece, assim, até o que eu vejo no mundo jurídico um pouco mais, de pessoas se apresentando, né, como, com grandes conteúdos só porque estão nas redes sociais e estão na internet, mas às vezes nem tem informação, como diz, que fosse o suficiente para fazer aquelas apresentações, e eu disse essas até por um motivo, né? O jornalista porque leva informação, e o terapeuta e o psicanalista porque ele mexe com a mente, com os traumas e com tudo da pessoa, e isso tem que tomar muito cuidado, até em palestra que eu faço, porque você pode despertar um gatilho naquelas pessoas que estão ali, então eu acho muito perigoso isso, né? Então, eu penso que hoje a rede social é um palco diferenciado, e tem coisas muito boas, a internet, e tem coisas muito também, assim, melindrosas, que a gente tem que tomar muito cuidado. Pessoas que aparentam ser algo e não são, na nossa época já tinha? Já tinha, mas era ali o vizinho, a pessoa da cidade. Hoje é uma coisa muito globalizada, a gente continua à mercê disso, nós que estamos expostos, de alguma forma, fazendo entrevistas, e somos solícitos, recebemos todos muito bem, eventualmente corremos o risco de até passar com um desses subprofissionais, ou que se apresentam sendo como pessoas de bem, que coadunam da nossa opinião, e muitas vezes descobrimos em seguida que não é isso, e a gente não tem esse controle, não tem como ter, porque todo mundo nos segue, nós recebemos bem as pessoas, e acabamos, às vezes, nos deparamos com uma realidade completamente diferente depois de um tempo. Então, nós temos hoje esse risco, sabe, Jorge, que nós não tínhamos ali na coisa muito só de ver TV, cinema. Hoje está tudo muito... As pessoas entram nas nossas casas e tem o lado bom, que é, por exemplo, eu estar aqui falando com você, né, em países diferentes, mas temos que ter esse cuidado com as pessoas, porque a maldade existe. E a internet, ela coloca isso de uma forma um pouco mais camuflada e a gente fica um pouco mais à mercê dessa maldade, não tenha dúvida. É isso aí, gente. Hoje eu converso com a atriz, apresentadora, advogada e
uma mulher que até nos dias de hoje é modelo, ela ainda assim, em capas de revista, inúmeras capas de revista, tem uma vasta experiência no teatro, televisão, e como é bom. Hoje eu tenho o prazer em contar para todos vocês, brasileiros cidadãos do mundo, a história de uma pessoa que é pura fonte de inspiração. Ela faz do momento dela em passar para vocês histórias de outras pessoas. E hoje é um presente para a gente ouvir da boca dela a sua própria história. No Instagram, hoje é uma das melhores e maiores plataformas para que vocês possam saber sobre a vida diária do que o seu artista favorito está fazendo. Então, @scalcorose é um. E também vou passar para vocês outro Instagram que é muito legal para que todas vocês, mulheres e homens, venham se inteirar mais de um pouco sobre lei. E ela, no próximo bloco, vai contar pra gente, que é @Justiça de Salto Alto. A gente tem muito que contar para vocês, então vamos aos comerciais e a gente volta já já. Robert's Thoughts. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa? A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de site. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível. Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @facecorpo e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais. É por isso que eu, apresentador George Roberts, recomendo a clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. Robert's Thoughts. Estamos de volta! E é com muito prazer que hoje eu trago aqui, de frente comigo, Rose Scalco. Rose, você falou do processo de como se tornar uma modelo, como você começou, né, no Rio de Janeiro até mesmo, conhecer outras pessoas, e veio aí, né, capas de revistas, vieram capas de revistas. Você, se a gente for contar aí nos anos 80, 90, né, você teve inúmeras capas de revistas, editoriais, sempre Rose Scalco era escalada para fazer esse tipo de trabalho. E como foi esse processo da modelo encarar o teatro com uma forma mais profissional? E também o seu estudo na área do direito, porque você escolheu estudar advocacia, né? Então, conta pra gente como foi o caminhar da sua história entre carreiras. Ah, querido, muito importante você perguntar isso. Como eu disse, eu sempre tive esse entusiasmo de fazer mais de uma coisa. Acredito realmente que todos nós possamos fazer muitas coisas muito bem, desde que a gente se dedique e se apaixone de alguma forma por aquele segmento. Eu acreditava nisso sempre, mas não tinha assim, a única que eu tinha de intuição era artística. Mas, como eu disse, era um sonho distante. Quando eu vim para o Rio,
O que eu queria? Eu fazia alguns trabalhos realmente como modelo, porque é aquela coisa da vitrine que te convidam, você precisa de um cachê, então acaba realmente fazendo para poder até investir nos estudos como atriz. Por quê? Porque eu fui fazer tablado, fui fazer cal, fiz mais de 12 cursos para interpretação para TV, na época de atores, né, de diretores da Rede Globo, de outras emissoras, e eu queria fazer, justamente, entender as várias linguagens da arte. E para que eu pudesse até pagar isso, eu usava o trabalho como modelo, eu já te disse isso no passado. Então, assim, eu fazia, as revistas em si proporcionavam a publicidade. Todos eram testes, eu nunca fiz nada indicado. Isso nunca tive, porque eu não tinha aqui parentes ou nada, não tive moleza nenhuma, falando a verdade. Então, quando eu fiz a abertura da Malhação, foi teste. Quando eu fiz algumas participações também como atriz, foram testes. E a parte publicitária, sempre com muitas modelos, todas muito lindas. O que realmente me destacava era a desenvoltura, porque mulheres lindas e homens lindos, você sabe que temos inúmeros. Então, aí vai para aqueles outros fatores, de falar bem diante da câmera, de decorar o texto, de ter ali o perfil que eles buscam, de falar logo de primeira, tudo na época. Hoje até tem mais facilidades, mas na época a gente não tinha essa facilidade de ter um celular para filmar, etc, etc. Então, era assim, era tudo muito caro também, né? Então, não ficava ali se desperdiçando para vários testes. E então eu investia o valor que eu recebia da publicidade na carreira de atriz. Mas eu também achava que só isso não seria o suficiente, porque eu sempre fui muito insegura nesse aspecto financeiro. Não que uma carreira ou outra possa te dar mais, no fundo, nenhuma, você não controla nada. A verdade é essa. Só que eu queria fazer mais coisas, como eu te falei, e eu precisava de uma estabilidade. Por quê? Porque os trabalhos eram sazonais, você sabe disso muito bem. Então, se você fez aqui um comercial hoje, ganhou muito bem, você pode fazer outro só daqui a 6 meses, né? Porque eram testes, aí você pode fazer trabalhos menores, foto para jornal, foto para revista, mas isso não vai pagar suas contas. Então, eu fui primeiramente fazer comunicação social, jornalismo, que eram todas juntas, né? Jornalismo, relações públicas, radialismo e publicidade. E, paralelo, eu fui fazer direito em faculdades diferentes. Porque eu achava, à época até, que era um curso amplo, que poderia fazer concurso público, que eu nunca fiz, tá? Eu fiz direito para fazer concurso público e nunca consegui fazer, e depois foi ótimo, porque uma situação pessoal, eu acabei também me separando, e comecei a achar que eu ia precisar de uma autodefesa, e aí eu fui investir realmente nisso, né? Por quê? Porque justamente eu ia precisar de outras pessoas, e eu sou muito nessa coisa de ser independente. Eu quero fazer as minhas coisas. Então, eu acho que foi isso, eu investia como modelo, foi essa transição como atriz, porque eu queria ser atriz, neguei alguns trabalhos como modelo, porque eu achava que estava fora do foco, eu queria realmente ser vista como atriz, falando até do que você comentou, de não ser só um rostinho bonito, de poder ter conteúdo, e quando você faz qualquer coisa e não filtra, você acaba ficando nesse hall também de pessoas que fazem qualquer tipo de trabalho. Eu buscava filtrar, porque eu pensava, não só para a carreira de atriz, como para outras carreiras, eu gostaria sempre de ter orgulho de tudo que eu fiz. Então, eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque tudo que eu fiz, eu pensei, eu vou fazer trabalho mais simples, às vezes com menos valores, mas eu fiz de propósito e consciente. Então, eu tenho muito orgulho da minha carreira e de tudo que eu realmente fiz. Não me envergonho de nenhuma parte, de nada, que eu escolhi fazer. Entendeu? Muito bom, muito bom. Vamos entrar, então, nessa vertente onde que se encontra mais o direito e também o seu lado apresentadora. Sim. Você criou um projeto no qual se chama Justiça de Salto Alto. Sim. Porquê você decidiu e por que teve a necessidade de trazer esse projeto com esse nome, Justiça de Salto Alto, ao conhecimento de uma sociedade que sofre com todo tipo de preconceito? Conta pra gente, como advogada, por que essa necessidade? Olha, já surgiu desde lá de trás, Jorge, porque quando eu me formei, não tínhamos ainda, por exemplo, a Lei Maria da Penha.
Intuitivamente, na época, minha monografia, né, que hoje seria o TCC, foi sobre violência doméstica contra a mulher e contra crianças. Então, eu já tinha esse olhar um pouco voltado para isso, ainda que intuitivamente. E nós tínhamos leis bem fracas à época e eram absurdas, né? Então, eu peguei o antes, por exemplo, de uma lei Maria da Penha, o depois, todas as evoluções que tivemos e ainda o que precisa vir, né, que precisa ainda melhorar, na prática, principalmente. Temos leis boas, mas ainda falta, na prática, uma certa eficácia, né, em muitas coisas. Isso tem a ver com educação, a ver com, né, com prevenção e toda a situação até de um país. Mas, por que eu senti necessidade? Por ter visto e vivido esse antes e depois. Por saber, por exemplo, que uma mulher era agredida e à época se pagava uma cesta básica e tudo bem, né? E que existia ainda essa cultura de que marido pode e de que a mulher não tem muita voz. E a gente fala aí de anos que não são tão antigos assim, que nossas avós não tinham CPF, nossas mães, a minha mãe ainda pegou essa fase que não tinha que usar o CPF do marido, lá atrás não se votava, aí tinha que ficar casada, veio o desquite, veio o divórcio, assim, falando pouquíssimo tempo, só em 2010, né, pela emenda 66 aqui no Brasil, que o divórcio passou a ser um direito potestativo, um direito seu. Você tem o direito de ser divorciado sem que a outra pessoa conteste isso. Até 2010, era contestável, era uma série de situações. Então, assim, o ideal mesmo, o direito de estar divorciado, de estar livre, veio a partir realmente de 2010. A Constituição em 88 igualou, mas ainda não se tinha isso. Tinha que ter uma motivação, né? Ou então um divórcio consensual, claro, que era muito difícil. Então, eu peguei essas dificuldades, eu vivi isso, né? Então, você está casada, não querer mais estar casada com alguém e ter que ter uma motivação para pedir o divórcio, beira hoje o absurdo, mas eu passei por isso. Então, eu fui vivendo, eu acho que a maior bandeira que a gente levanta, né, Jorge, são as nossas experiências, o nosso lado empírico aí, do que a gente realmente viveu, construiu, ou alguém próximo, acaba sendo a nossa bandeira. E eu, por estar estudando e sentir, não só comigo, essas dificuldades, muitas amigas, a questão do abuso era muito contundente, porque era visto como algo normal. E eu falo isso até hoje em palestras, que até as músicas que a gente ouvia, até ouve, hoje você já desperta e consciente, essa música é abusiva. Mas na época era como se fosse romance, e você vai concordar comigo. Então, hoje, por exemplo, eu escuto Estranha Loucura de Alcione, as músicas de Roberto Carlos, então é tudo muito romanceado e romantizado para que aquilo que é abuso pareça romance, né? Faz parte do romance, o jogo de sedução, mas tem coisas que não são nada românticas, são realmente abusivas. E eu comecei a ter esse olhar, né, na minha vida, e o abuso não tem gênero, tá? Eu gosto de falar isso. Tem homens também que sofrem abusos, mulheres, relações homoafetivas, então é importante falar isso. Só que, claro que a defesa da mulher, por uma questão de, primeiro, colocar de uma forma igualitária, para depois ter o mesmo olhar. Então, não adianta você dizer que a mulher ainda tenha hoje uma situação igual, né? Na prática, não tem. Então, é claro que a gente vai primeiro torná-la igual, né? E a gente briga por esses direitos iguais. E eu sempre falo, o feminismo não é o contrário do machismo, é um direito de igualdade. Então, isso é uma luta por esse direito. Então, depois que estivermos iguais e sermos tratadas iguais, aí sim temos que ter esse tratamento. O Justiça de Salto Alto veio justamente porque eu mesma passei por relações abusivas, vi muitas mulheres passando com dificuldades, com filhos, e o abuso, principalmente nas famílias disfuncionais, que aparentemente são famílias perfeitas, ou a gente chama até de famílias margarinas, mas que existem abusos dentro da própria família primária, originária. Então, eu também passei a ler muito sobre isso. Eu sempre fui muito esforçada e autodidata, né, nesse aspecto. E quando você passa, você tem ainda um viés de querer saber o porquê de tudo, de ver lá atrás, por que você aceita migalhas de afeto, por que você tem uma certa dependência emocional, porque você atrai sempre os mesmos tipos de pessoas, porque, na verdade, você atrai, mas você as aceita, porque você quer salvar aquelas pessoas, você não tem que salvar ninguém. E a gente, às vezes, mesmo sabendo disso, a gente fica, poxa, a pessoa
não teve essa oportunidade, não tem esse conhecimento, vai lá, a salvadora, né? Então, essa questão de ser salvadora te coloca em questões muito ali frágeis, né? Depois para se resolver. E aí eu criei o Justiça de Salto Alto em 2019, eu comecei a estudar isso em 2015, um pouco mais. Eu me formei em 2003. E aí tinha toda uma questão de experiência, como eu te falei. Mas o olhar para realmente pesquisar, ver sobre transtornos que poderiam causar isso, e ser visto como personalidade, ou jeito da pessoa, na verdade, às vezes eram transtornos de personalidade. E dei uma ênfase maior ao transtorno de personalidade narcisista, que é um que acho que assola muitas famílias e até o judiciário ainda não tem esse olhar um pouco. Hoje está se falando um pouco mais, mas quando eu comecei a estudar em 2015, um pouco se falava sobre isso. Em 2019, eu lancei o Justiça de Salto Alto, porque daí eu quis unir essa questão justamente da internet para atingir mais pessoas, entrevistando juízes, advogados, psicólogos, pessoas que podiam dar cada um o seu olhar de acordo com a profissão, e penso até em voltar com as entrevistas. Realmente é porque você tem que dividir o tempo de acordo com o momento. Mas é uma coisa que me deixa muito feliz de fazer, é uma missão. E só para finalizar, o nome que você perguntou tem a ver com o ciclo abusivo. O Justiça de Salto Alto, mas é porque é um elemento elegante, é um símbolo de elegância na mulher? Também, mas não só por isso. Ele tem toda uma justificativa de que quando você está numa relação abusiva, a pessoa, na verdade, ela é incrível. Ela só foi escolhida, a vítima, porque ela é incrível. Então, a pessoa quer tudo aquilo que ela oferece. Mas quando ela começa a conviver com ela quer desconstituir, falando especificamente da mulher, ela quer desconstituir aquela mulher, porque se desconstituir, principalmente a pessoa que tem transtornos ou é abusiva, ela vai ter mais poder, porque se aquela pessoa que ela conheceu era incrível, e de repente ela desconstituir ela um pouco dia a dia, ela vai ter poder, domínio sobre aquela pessoa, ela já não vai ser melhor que ela. Então, isso faz parte de um ciclo. E uma das primeiras coisas que as mulheres começam é deixar de usar batom vermelho, as unhas vermelhas, deixa de usar salto alto. A mulher, quando ela entra no ciclo abusivo, pode parecer uma bobagem, mas ela já não tem mais essa coisa de querer se arrumar, ela começa a perder a identidade dela, ela tem a alma sequestrada realmente. E aí ela deixa de fazer essas coisas que antes ela, quando conheceu a pessoa, usava. Uma delas é o salto alto. O salto alto, vamos dizer assim, é o símbolo da elegância, mas mais do que isso, é a questão da superação, daquela mulher que passou por um ciclo abusivo e que, na verdade, uma das coisas que normalmente se tira de imediato, que faz parte da autoestima, é andar de salto alto, aquela mulher empoderada, e que foi realmente ela tinha ou carreira ou algo que a chamou a atenção do abusador, que ele quer ter aquela mulher ao lado. Só que com o tempo ele vai desconstituindo. E aí, quando volta, ela sai implacável da situação, vamos dizer assim, e ela volta, claro, a usar o salto alto dela, volta a ter um olhar para si mesma, ter o despertar, por isso que é do despertar à superação, porque é difícil despertar, cada um tem um tempo, e quando ela desperta, ela vê que ela não se reconhece mais, que ela perdeu a identidade, que ela teve a alma praticamente sequestrada, e às vezes eu tenho até relatos de vítimas que não se lembravam mais o que sequer gostavam de comer antes de ter aquela relação, porque ela estava tão preocupada em agradar que ela foi perdendo aos poucos os seus próprios gostos, vamos dizer assim. Então tem esse significado. Agora, você pega bastante casos, né? Assim, Sim. De abuso, a violência. E nos dias de hoje, a gente vê que, por mais que a mulher, hoje, ela vem conquistando seu lugar, Sim. existe casos também, eu quero o seu ponto de vista em relação a hoje, existe casos também que muitas delas tiram vantagem em relação a isso para tirar dinheiro do homem, no sentido de estar numa festa, dançando, a gente vê diariamente aí que aparece casos pra gente, a menina tá lá dançando, se o rapaz não encostar nela, ela chama o rapaz de um determinado nome. Agora, se o rapaz tá nela, o rapaz ele está abusando, tirando vantagem do corpo dela. Você, como advogada, e você acaba tendo esse olhar, né, clínico em desvendar se a vítima é ele ou ela,
nesse momento. Como é para você, uma mulher, ver uma situação dessa onde se torna até vergonhoso outras mulheres tirar vantagem de uma lei que protege, que está aí para proteger, e não para que elas venham tirar vantagem? O seu olhar de advogado em relação a isso? Tá, isso é um paradoxo que realmente é interessante você falar. Primeiro que as leis, a gente parte do princípio que elas são feitas para quem realmente necessita delas. Então é com esse olhar que elas são feitas. É óbvio que temos pessoas, em todas elas, principalmente nesse caso da mulher, nós temos que dar voz à mulher, a voz dela tem que ter, sim, mais força, para a gente conseguir aquele equilíbrio que eu te falei, né? Se a gente tem um muro e eu estou aqui e o outro está aqui, primeiro tem que ficar igual para a gente ter o mesmo olhar de referencial. Então, é basicamente isso. Agora, é claro, a pessoa que se aproveita, ela faz, inclusive, como se diz, ela desconstitui o nosso próprio trabalho, do feminismo, da pessoa que quer fazer, lutar por essa igualdade de direitos, ela está usando uma lei e deveria ser altamente punida, ao meu ver. Por quê? Porque é a lei para beneficiar quem realmente precisa dela. Então, se a lei da Maria da Penha, por exemplo, mas tem gente que usa a medida protetiva e não precisa dela, e depois eu vou falar do exemplo que você deu. Como hoje nós temos várias leis de importunação sexual, o estupro, que foi uma situação um pouco mais aberta agora que houve modificação, tem toda uma situação do consentimento da mulher, que é super importante. É claro que, vamos dizer, que não exista isso que você falou, é utopia. Claro que existe, mas a lei não foi feita para essas pessoas. Eu penso que tem que ter, sim, uma experiência, até treinamentos para que os profissionais saibam identificar. Entra até no que eu prego em relação especificamente ao transtorno de personalidade narcisista, que nem tudo que parece é. Às vezes, quem parece vítima não é realmente. Agora, você trabalhando um pouco mais, você começa a perceber que realmente a vítima, Georgia, ela tem questões peculiares. Ela não quer ser vista, ela realmente gostaria que aquilo não tivesse acontecido. Ela não tem sequer raiva do algoz dela, da pessoa que foi o abusador com ela. Ela só queria ter o direito de não ter vivido aquilo e já viveu, então o direito de recomeçar, o direito de ter a vida dela de volta e saber como ela pode sair daquilo com menos prejuízo. Então, assim, você começa a ver que quando a pessoa tem aquela coisa muito da vingança, é porque ela tem uma situação mal resolvida, como ali de relacionamento, ou foi traída, ou tem uma situação que talvez ela exagere um pouco mais para também ter isso. Para tirar dinheiro, como você falou, tá numa festa, tem pessoas que são aproveitadores, isso também não tem gênero. A mulher, ganhando força, ela começa a ter essa situação de abertura. Mas há de se saber separar o joio do trigo, eu acho que em tudo é assim. Porque não é crível, não é verossímil alguma coisa que ela apresenta. Ela não consegue manter. A verdade, ela tem uma versão. Quando é verdade, você até se surpreende com atitudes de vítimas, principalmente quando filhos, elas surpreendem o seguinte: eu só quero viver daqui para frente, eu quero o direito de recomeçar. Então, assim, deixa ele para lá, quer metade guarda compartilhada, vai, a não ser em casos extremos de extrema violência, realmente, que vai colocar a vida da criança em risco, e a dela. Mas ela gostaria de não ter vivido aquilo, ela fica buscando justificativas até o despertar, e depois que ela desperta, ela quer sair daquilo de uma forma mais ilesa possível. Ela tem, sim, detalhes e peculiaridades que quem trabalha muito e tem esse olhar diferenciado, que é importante destacar, porque não é porque a pessoa está lá, às vezes, atuando, advogados, tem advogado de direito de família, mas se ele não tiver o olhar diferenciado da violência doméstica, do abuso, da situação de gênero, da questão de igualdade, e o olhar realmente que não é só, é porque é mulher. Não, é porque ela tem ali um direito, ela tem que ter voz para explicar aquele direito, como as crianças. A criança tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas na prática, a nossa educação ainda permanece de que bater e educar.
apesar que tem a lei da palmada, mas na prática, quantas pessoas você não conhece ainda no interior que acontece isso? Então tem tudo a ver com educação, com prevenção, a questão da mulher usar isso, eu acho um descrédito, eu acho vergonhoso, eu acho que é uma desconstituição do nosso trabalho, que busca com as leis dar voz para quem realmente sofre abuso, sofre violência, precisa da lei para se proteger, e não justamente para ficar fazendo atrás de coisas imateriais, ou para ser vista, ou porque fulano é famoso, ou porque isso é ridículo. Né? Então, assim, é ridículo e eu tenho vergonha da mulher que se coloca nesse sentido. Porque não é porque é mulher que você tem que passar pano. É a mesma coisa, você tem lá, vamos ter mais mulheres na política. Eu sou a favor de ter mulher em tudo quanto é lugar. Só que não é porque ela é mulher. Nós temos que ter mulheres competentes também que ocupem os lugares. Não é essa mulher lá que foi colocada para competir, para fazer cumprir cota. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de verdade, de verossimilhança e de ser crível. Então, assim, eu penso que nós, mulheres, devemos, sim, não ser acusadoras, porque o que eu vejo também são muitas mulheres acusando outras mulheres, tem que praticar a sororidade, tem que ter esse olhar diferenciado, e, claro, separar o joio do trigo. Não é porque existe a lei, isso qualquer lei, que você vai usar para um fim diferente do que ela foi criada. Porque aí tem a ver com o seu mau caratismo, tem a ver com a sua história de vida, e eu penso que essa pessoa tem que ser descoberta e altamente punida. Muito bom você falar sobre isso. É interessante, é muito válido. E, mais uma vez, é por isso, gente, que toda a nossa entrevista, todo o programa, eu faço questão de ressaltar o como é importante a educação na vida de todo ser humano. Sim. É o único passaporte para a liberdade de todo ser humano. É isso. A educação, a informação, a cultura, se inteirar de assuntos que a gente desconhece. Para vocês que querem saber mais sobre o trabalho que a Rose desenvolve como advogada e também nas suas entrevistas ao defender esse projeto Justiça de Salto Alto, vocês podem entrar em contato aí pelo Instagram, @Justiça de Salto Alto. Para vocês que estão querendo falar mais sobre a arte, né, que aí já é um processo um pouco mais leve, mas também muito sofrido no Brasil, também tem o programa Universo da Arte com Rose Scalco, toda quarta-feira. Ela conversa com pessoas que simplesmente são sucesso absoluto no trabalho que desenvolvem no dia de hoje. Rose, você assume um papel muito importante como advogada, atriz, apresentadora, e recentemente você subiu aos palcos e tinha uma plateia levantando para aplaudir, e ali você estrelava com outras pessoas numa peça que se fala simplesmente de estrelas na kitnet. Como surgiu aí o projeto e o convite para que você viesse a fazer parte do núcleo dessa peça? Olha, Jorge, foi muito gratificante, porque falando aqui da minha história, você trouxe coisas lá de trás. Eu sempre tentei ali me locomover nas várias profissões, mas é claro que eu dei um enfoque maior por questões de necessidade financeira, e até porque daí eu já tinha um filho, para a parte jurídica e um pouco jornalística, mas principalmente jurídica. A carreira de atriz, por não haver alternativa, vamos dizer assim, por não conseguir conciliar. Eu conciliei até 2006, mais ou menos. Eu trabalhava como advogada, e à noite, finais de semana, eu fazia muito teatro Princesa Isabel em Copacabana, e também fazia 2 peças infantis, sábado e domingo, e quinta, sexta, sábado e domingo, que na época as peças eram assim, fazia peça adulta. Só que depois a companhia que eu fazia parte, ela mudou o local dos ensaios, e aí ficou inviável eu participar dos ensaios, porque eu trabalhava no centro da cidade, não tinha como ir para a Barra, por exemplo, e chegar em tempo hábil sem atrapalhar a companhia. E aí eu me afastei um pouco mais. Então, quando eu sempre aquela coisa de ia voltar antes da pandemia, e acabou não acontecendo, veio a pandemia, e sempre aquela coisa, ânsia até para que meu filho visse, né? Eu tenho agora uma outra filha, e também para que eu
meio que retomasse realmente a carreira. É como se Deus desse esse bálsamo aí para essas coisas todas que eu tive que superar. E aí veio o convite através do Guilherme Del Rio, né, que é o produtor, diretor, e eu estava até fazendo as tratativas de um outro colega ali da profissão, que é o Marcos Oliveira, e falamos sobre a questão de ter uma outra personagem, uma mulher, além dos outros que já eram parte fixa ali da peça. Ele falou, Rose, você não gostaria de fazer? Eu falei, poxa, eu super quero, até para pisar no palco novamente e ter essa coisa da retomada, que eu acho importante. O palco escolhe, né, Jorge? Você também é ator, você sabe o que eu estou falando. Eu me considero, inclusive, Jorge, artista em todos os outros segmentos. Eu me considero uma artista no direito, uma artista no jornalismo, como modelo, como mãe, enfim, dona de casa que seja. Você sempre tendo a arte, ela te salva a forma como você vê a vida, e eu me apego muito nisso, e sempre me apeguei, desde criança, a arte para aprendizado. Você falou uma coisa de educação muito importante. Eu falo para os meus filhos, estudem para que você não seja obrigado a acreditar somente no que os outros dizem. Porque Verdade. era isso que eu queria para mim. Eu sempre fui de questionar. E ensino eles a questionarem de uma forma educada, de uma forma gentil, mas para aprendizado, tanto seu quanto para outra pessoa. E eu sempre falo isso. E é o que eu levo para a minha vida. Então, quando eu tive o convite, eu fiquei maravilhada. O Guilherme nem sabia, tá, disso, o convidou sem saber dessa minha história, depois ficou até surpreso. Foi muito legal trabalhar ali com eles e ter a sensação de estar no palco. Você, como artista, sabe, é o que eu estou dizendo. Eu vejo e me considero artista em qualquer segmento que eu estiver agindo, com muita responsabilidade, mas a parte da criação, de você escrever bem, de você ter desenvoltura, defender um cliente num tribunal, etc., tudo tem a ver, de alguma forma, com os aprendizados na área da parte de artes cênicas, né? Não, então, eu costumo utilizar até esse olhar diferenciado de você. O ator trabalha com emoções, você que é artista trabalha com isso. Então, quando você tem o equilíbrio e você consegue consigo mesmo controlar isso e controlar suas emoções, você consegue ter êxito em outras carreiras. Então, assim, é um presente. Eu falo sempre para o Guilherme, ele nem sabia, foi um presente que ele me deu, e eu espero que venham outras coisas e que eu consiga agora, com um pouco mais de estabilidade, conciliar a carreira e possa fazer isso, que me deixa muito feliz, muito mesmo. É muito bonito ver você falando desse jeito. Que bom. É uma realização. Imagina, nos dias de hoje, quantas pessoas estão aqui assistindo e param para analisar que elas simplesmente desistiram dos sonhos delas Sim. porque alguém falou não, Ah, ou não pode. Olha, se você for fazer isso, comigo você não fica. Você sabe que existe isso. nossa, muito, muito. A família que não apoia. Então, a base de tudo, a estrutura do ser humano em si, vem de um apoio familiar. E a segunda casa, que é a escola. Lá atrás, a gente se questionava, mas por que eu tenho que estudar história, geografia? Para que eu vou usar isso? E só É verdade. não é? E só no avançar dos anos, quando a gente segue uma determinada carreira, que a gente vai compreender que aquele passado foi importante para que se compreendesse o que nós somos hoje no presente. Verdade. Essa consciência, conscientizar o outro é muito complicado. Porque cada um de nós somos um mundo diferente. Somos encontros diários, né? É o meu mundo que se encontra com o seu que se encontra com o meu, porque cada um tem um ponto de vista diferente. Então, é muito bom ver você completamente realizada, falando sobre a sua vida e deixando para as pessoas, né, essa mensagem que é muito importante, a da educação. Que quando você tem educação, cultura e informação, você se sente mais preparada, independente do seu status social, né? Sim. Você se sente preparada para enfrentar o mundo lá fora. Então é muito legal, é muito importante e é muito aplausível
Para vocês que tiveram a oportunidade em assistir Estrelas na Kitnet, Rose Scalco esteve lá brilhando, aplaudida de pé, o teatro cheio, e você retomando isso, né? Vamos É uma dizer, emoção. É uma esse emoção. desejo em atuar e levar uma mensagem para um público que ali a gente não mente. No teatro a gente não tem como mentir. É verdade. Vê, participa, aplaude, e se tiver uma criança assistindo e a criança não gostar, ela na hora levanta e fala, tá ruim, né? Exatamente. Isso aí são os obstáculos que a gente encontra no teatro, né? Mas é muito gostoso, é muito bom, né? E você fala sobre isso com muito carinho. A gente vê que todos os aspectos da sua vida você fala com muita gratidão, com muito apreço, e é muito importante para que a gente seja considerado um profissional de sucesso, porque a gente, quando faz aquilo que ama, a gente é bem-sucedido. E é importante as pessoas começarem a enxergar isso. O melhor e maior presente que a gente pode ter na vida não é encontrar o outro, mas é o encontro com nós mesmos. É verdade. Não é? Isso é muito importante. Tem que ter esse autoconhecimento, né? Então, minha amiga, eu tenho prazer em falar para brasileiros cidadãos do mundo que eu tenho muito orgulho de você. Que lindo, eu também de você. Eu tenho muito orgulho e eu vejo o quanto você luta. Muito. É muita batalha, mas você acredita e não deixa a peteca cair. Não. E isso é importante e se torna uma fonte de inspiração para mim e para muita gente. Eu vou para o momento agora do programa, onde Rose Scalco pega muita gente no programa dela, né? Eu mudei meio que o formato do meu, né? Eu quero que Rose Scalco, nesse momento, complete as frases. Oh, meu Deus, que Vamos lindo. Eu gosto de... Paz. Eu tenho medo... Da dependência. Eu não gosto de depender. Eu amo... A vida. Minha fonte de inspiração é... A minha própria luta, sou eu mesma. Eu não gosto... Eu não gosto de hipocrisia. Eu gosto de gente autêntica. Se eu não fosse uma advogada, atriz, apresentadora, modelo, eu seria... Olha, eu gosto de ser um pouco de tudo isso, mas eu me vejo sempre. Eu também tenho uma coisa muito da mente humana. Talvez fosse psicóloga, ou psiquiatra, ou neurologista, no sentido assim, de você poder, alguma forma, porque a mente me fascina, sabe? De ter ali, estudar comportamentos, como a psicologia, ou algo relacionado à mente. Eu sou uma mulher... Feliz. Se eu pudesse mudar algo em minha vida, eu mudaria... Eu mudaria, assim, algumas dificuldades de relacionamentos no sentido de ser muito transparente. Eu acho que eu sou muito transparente. E isso, às vezes, já durante a minha trajetória, foi utilizado contra mim. E eu prezo ainda por isso. Não que eu mudasse isso, mas talvez me preservasse um pouco mais, sabe? Para mim, Deus é... Deus, para mim, é a face de todas as pessoas que, quando eu estava realmente, muitas vezes, em desespero, em luta, sem achar nenhuma saída, eu uso essa frase, sabe, George? Deus, ele está na face de cada um que, de alguma forma, contribuiu comigo e que eu nem sabia o porquê, mas Deus estava ali. Então, eu acho que Deus, ele se transforma ele usa instrumentos, então ele está ali.
Então, quando a gente gosta de alguém, por exemplo, eu gosto de você, eu gosto e eu vejo Deus em você. Por quê? Porque Deus está em você. Então, eu acredito que é muito mais do que as pessoas dizem de dogma e etc. Não, eu vejo na face das pessoas. E é muito lindo quando você vê de verdade. Eu busco essa autenticidade. Então, eu vejo nessas pessoas. Eu acredito, minha amiga, que nós somos pura energia. A gente emite, recebe, né, a Sim, todo momento. E o nosso universo em si, às vezes a gente não tem um entendimento, né? Mas a gente procura, e a todo momento, quando a gente fala, meu Deus, por que que isso aconteceu? Meu Deus, me é ajuda, verdade. né? E isso é parte do vocabulário do brasileiro. Não só do brasileiro, mas assim, eu moro aqui nos Estados Unidos e eu o tempo todo americano. Oh my God, oh my God. É, Isso, né? Eu acredito muito nessa energia que move a gente, essa energia que impulsiona a realização. E que essa energia que muitos chamam de Deus, deusas, o que seja, essas boas vibrações venham sempre contribuir para que você se sinta cada dia mais realizada, como mãe, como mulher, como profissional, porque quem acompanha a sua vida, a sua batalha, a gente sabe o quão é importante você parar, respirar, até às vezes faltando ali o fôlego, mas sim. você respira, está de frente para as câmeras e está deixando uma mensagem. E a mensagem de hoje foi você, como boa escritora de bons capítulos diários da sua vida, foi você contando para brasileiros cidadãos do mundo a luta e a realização de uma mulher que tem por sobrenome sucesso. Parabéns Ah, para você. obrigada, querido. Nossa, ouvir isso de você, assim, é aquela coisa que você tem que ouvir motivacional. Quando você acorda, você tem que colocar isso todo dia a partir de agora. Lindo, obrigada. Muito feliz com as suas palavras. E de verdade, de coração, você sabe disso. E é de Obrigada. coração que eu te digo isso, te admiro muito. Quero ver você sempre bem, desenvolvendo esse trabalho, onde é uma junção de cultura, informação, educação. Sim, E é importante hoje, não só no Brasil, mas como a gente conversa com brasileiros que moram em outros países, é conscientizar as pessoas que vale muito a pena se inteirar dos valores de onde elas vivem, sem esquecer de uma coisa, que elas são brasileiras e é necessário elas compreenderem também valores riquíssimos que o nosso Brasil oferece, como a música, como o teatro, como a... assim, São várias vertentes que a gente pode estudar, né? Quando se fala de educação, quando se fala de informação. Você mesmo disse o quão é importante, se você não tivesse todos esses títulos de carreira que você estudou para ser e desenvolve muito bem, você seria, de repente, uma psicóloga. Onde não perde-se o mérito de uma psicóloga, porque numa entrevista a gente acaba conhecendo mais o nosso entrevistado e lendo muita coisa através do que o nosso entrevistado passa. E sim. ali ele deixa uma mensagem, né? A mensagem que não pode faltar, do acreditar, do ser positivo e ter a consciência que viver é urgente. O amanhã pode não existir, então vamos aproveitar o agora, né? Verdade. Quantas das vezes, minha amiga, a gente deixa de falar para uma pessoa o como ela é querida, o como ela é amada, por vergonha. E É, não pode existir, tem que acabar isso. A gente tem que falar para o outro o que o outro faz e como o outro é fonte de inspiração, assim.
seja de câmera a câmera, Verdade. olho no olho, e a gente aplaudir essa pessoa de pé por todo o trabalho e por toda a luta Sim. enfrentada Porque não é diariamente. só glamour, né, George? Não é só. Né? E é isso. Rose Scalco, hoje, gente, para vocês. Foi com muito prazer, com muito carinho, que eu e a minha equipe trazemos a história de uma mulher que é sucesso. E para vocês que querem segui-la, acompanhar o trabalho dela, está aí na tela para vocês. O Instagram, @ScalcoRose, e também o Instagram aí da @Justiça de Salto Alto. Lindo. Minha querida, parabéns. Muito obrigado. Caramba. Mais sucesso para você e para todos vocês que todo domingo, toda semana, né, gente? Vocês estão ali me mandando uma mensagem e sempre na curiosidade do que vem pela frente, eu quero agradecer a sua audiência. E a gente se vê em breve. Robert Stocks. George Robert Stocks.